Fala galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, esta é a edição 291. Hoje uma edição mais do que especial, com eco. Exatamente isso, com eco. E ao vivo, porque sim, estamos novamente reunidos em volta de uma mesa como nos primórdios desse programinha maroto. Esse programinha que é a sua edição semanal de Grêmio, Corneta e Afins. E por falar em corneta, essa mesa está cheia de corneteiros hoje. Eu sou Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião. Estamos aqui hoje sim com o time completo, todos os 4 sócios. Iniciando com o Fanny Weber. E aí pessoal, é isso aí. Tamo juntos, não tem muita coisa pra falar não. Também direto da Ilha da Magia, aterrissando aqui em Porto Alegre, Gabrielzinho Pinto, o menino mais bronzeado do sul do Brasil. Fala aí galera tricolor, estamos chegando pra aquela tristeza, né, daquela merda da Libertadores, da Comebol. Fala dessa buceta toda aí. E ele, a lenda, o roqueiro, o vocalista, o homem dos bíceps fortes. Vindo direto da turnê em Canoas. Direto da turnê em Canoas. O antigo Wolverine do Mesa de Bar, agora ele tá com um visual mais centrado, menos agressivo. Um visual concursado de terceiro grau. Ele, Anderson Kegler. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer inenarrável participar mais uma vez deste programa estrogonoficamente gremista. E eu sei que vocês estavam com muita saudade do som melodioso da minha voz, porque o Rodrigo não é nem mais o Rodrigo, né, cara? Então agora nem a minha voz mais ele imita. Então vai ser um prazer maravilhoso dar para vocês toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei que vocês querem saber. É isso aí, pessoal, vamos falar de Grêmio hoje e chorar as mágoas. Maravilha, antes da gente falar de Grêmio, antes da gente falar de futebol, então vamos dar o play naquele comercial que é muito importante para nós que você ouça, principalmente naquela parte que fala de como ser um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio e continuar apoiando e ajudando o programa a seguir em frente cada vez melhor. Dá um play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Beleza, maravilha. Mesa de Bar do Grêmio 291. Pra gente falar de uma coisa meio desagradável, né? Eliminação da Libertadores da América da forma como foi. Grêmio 1, River Plate 2 de virada em plena arena do Grêmio na terça-feira da semana passada. Olha, foi difícil até falar essa frase aí. Mas foi isso que aconteceu. O Grêmio havia vencido por 1-0 na Argentina, veio para Porto Alegre. Começamos um jogo bom, terminamos o jogo de uma forma melancólica, com, 15 minutos quase de acréscimo e o Grêmio sucumbindo no final do jogo, coisa que há muito tempo não acontecia, o Grêmio entregar a rapadura no fim do jogo. Quem quer começar? Eu nem sei para quem chamar hoje, vamos chamar o Gabriel para falar desse jogo. Eu tenho uma pergunta para começar. Fala, Gabriel. Vocês acham que foi mão do jogador do River que devia ter sido invalidado o pênalti? O gol deles? O primeiro gol? Eu acho que foi mão aquele lance, porque a bola desviou a trajetória na mão do jogador. Né? Não é aquele lance que... Bateu em algum lugar e foi pra mão, né? Que bateu em algum lugar e foi pra mão, e também não é aquele lance que
que o cara tá com a mão no corpo, aquela posição que ele bota a mão junto do corpo, assim, tipo braço uma barreira, braço colado. Então, pelo que recomenda a FIFA, sim, eu acho que foi mão, que ela desviou na mão dele. Se foi mão do Bressan, foi mão do cara também. Isso aí foi tão mão quanto o lance do Bressan. O Bressan também, ele pula assim na bola. E eu acho que o Goy também já tava com as costela fudida ali. Já, o Marcelo Goy quebrou as costelas. Aparentemente tava. Eu tenho, talvez você execrado, não sei, mas eu acho que o gol foi legal, cara. Inclusive eu tava vendo um comentário de um jornalista lá. O River lá, foi legal. Falando sobre essa questão da regra da FIFA, né? De que é o lance que atrapalha. No caso do Bressan é quando o cara abre o braço e atrapalha a trajetória da bola de alguma maneira, com a mão. Que não foi o caso do jogador do River. Eu acho que a bola de fato resbala, talvez no braço dele, mas no movimento, não que ele expande o braço para ganhar campo, para ganhar espaço. Mas enfim, o Grêmio reclamou desse lance, o Renato usou até a palavra roubado na coletiva. Eu achei um pouco exagerado, assim, me pareceu um choro, porque na verdade assim, o Grêmio no confronto em si, o Grêmio e o River fizeram um jogo bem equilibrado, assim. No segundo jogo o River foi pra cima porque precisava de fato ganhar o jogo, e o Grêmio soube controlar menos do que controlou na Argentina, mas controlou o jogo, foi amorcegando, foi fazendo uma catimba argentina, até poderia dizer. Mas se tu pegar assim, a soma dos dois jogos, eu acho que foi justa a classificação do River. Eu não tenho por dizer que não foi justa. O que foi injusto foi o que aconteceu fora do campo, né? Isso a gente vai comentar ainda, mas isso foi injusto. Cara, no jogo, assim... Mas no jogo, eu acho que, cara, o River, tipo assim, por um detalhe o River fez a classificação que poderia ter sido um detalhe do Grêmio. Enfim. No jogo, assim, na verdade, o que fica assim, tipo, o lateral, caralho, o Léo Gomes, isso, ele faz aquele gol que ele já tinha. É um gol que ele saiu na Argentina e conseguiu fazer no. Verdade, aquela bola que ele chutou, passou rasteirinha do canto, né? E de um escanteio fudido que virou gol, assim, sabe? A gente já tá reclamando desse escanteio também até agora. Então, mas o Grêmio deu uma controlada legal, assim, fez no primeiro tempo, foi muito melhor do que no segundo tempo. Só que no segundo tempo acho que o Grêmio meio que, sabe, se acomodou num sentido assim, sentiu muito a saída do Paulo Miranda, né? O gol foi aos 36 o primeiro gol deles. Sentiu muito a saída do Paulo Miranda. Eu acho que o Grêmio deu uma cansada também. O Jael sai também com uma cãibra, né, se eu não me engano. Então, tipo, acontecem umas substituições assim, que se fosse um técnico um pouquinho mais conservador do que o Renato, talvez o Grêmio não tivesse tomado a virada. Tem um ponto nessa questão das substituições que é o seguinte, né? O River machucou o Ponço logo no início do jogo, né? Ele saiu. Quem que entrou? Enzo Pérez, titular da Copa pela Argentina. Tinha no banco depois Escoco. Entrou Escoco, que é um bom jogador, né? Na Argentina foi o contrário, né? Entrou o Lucas Prato. E teve mais um jogador que entrou, que é o Pete Martins, que é um baita jogador que é banco. Inclusive o Pete Martins sendo cotado para ser vendido e tudo mais. É um bom jogador, o gurizinho ali que faz um furdunço. E quem é que entrou no Grêmio quando saiu? Mas entrou Bressan, o Everton já também. Tá, o Everton é um acaso, mas assim, Bressan... O Everton perdeu o gol do jogo, né, cara? Perdeu o jogo, mas a gente não tem como culpar ele, né? Cara, o cara voltando de lesão, meu. Eu tenho assim, eu sei lá, cara, essa aí de centroavante que perde gol decisivo, eu sou... Ele não é centroavante. Eu sou chato, mas ele é o cara que joga na frente, é o cara que faz os gols, tipo... Jogador profissional, o goleiro não faz o gol, meu... Mas é que daí tu não... Eu acho assim, por exemplo, se tu fosse reclamar do André, se fosse a mesma situação com o André, eu até entendo o cara reclamar. Ou com o Jael, por exemplo. Ou com o Jael, exatamente. Agora com o Everton... O Everton, cara... 20 dias sem jogar, né? Eu tô dizendo que naquele momento ali, o cara dá pra criticar ele pelo aquele ato do jogo. Sim. Não, vamos falar mal do Everton, o Everton é craque. Sim. Cacetada de gols, botou na final do Mundial no passado. Isso, não, que eu falar, assim. Não é isso aí que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que o cara perdeu o gol. Ele sim é um dos responsáveis pela nossa classificação. E depois que ele perde o gol, o Grêmio, né? Sim, eu achei quando ele entrou que o Grêmio ia começar a fazer ataque um atrás do jogo. E o Grêmio não fez mais nada. Foi aquele contra-ataque. O Grêmio, eu acho que o Grêmio jogou menos que o River os dois jogos. Acho que o Grêmio jogou menos que o River. O Grêmio fez aquele gol na Argentina. O jogo na Argentina foi achado. Cara, foi um massacre. Tá, o River estava sofrendo aquele problema que o Grêmio tinha esses tempos. Atacava e não fazia gol. Né? A gente pode discutir se os gols do River foram, não foram. Mas, cara, os caras eles atacaram muito mais que o Grêmio no jogo.
O Grêmio jogou boa parte do jogo encolhido no campo dele. Pô, dentro da arena, tá que aí nós vamos discutir ainda time, jogadores que o Grêmio tem, contratações equivocadas do time, que chegou nessa hora. Aí tu não tinha os caras pra botar. Pô, machuca o Luan, machuca o Everton, o Michael sai, o Grêmio tá morto, cara. Não tem nenhum cara pra botar ali. O Kahneman não jogou, né? O Kahneman não jogou, tá? Jogou porque tava machucado. Aí o Grêmio fez o ano sem contratar zagueiro, sem contratar meio campo, e aí tem o contrato de centroavante o André. Na verdade o zagueiro que o Grêmio contratou no ano entrou, né? Que era o Paulo Miranda. E o Paulo Miranda jogou muito bem. Sim, ele foi um monstro, cara. E isso aí eu queria verdade. O Paulo Miranda, cara, ele jogou à altura do time do Grêmio nesse jogo, cara. Isso, E tanto que no se machucou, né? Foi desgaste mesmo. E no início do jogo, cara, ele apareceu mais do que o Jeromel. Claro, os lances foram do lado dele, foi onde ele estava na jogada, cara, ele supriu. Acho que elas apostaram nisso, né? Ele supriu completamente a necessidade do time naquele momento. E o Renato fez um lance que foi o seguinte, ele botou o Paulo Miranda na do Jeromel e botou o Jeromel no do Kahneman. Do Kahneman, exatamente, inverteu lá do Jeromel. Que continua jogando maravilhosamente. E outra coisa a se ressaltar nesse time também, cara, o Léo Gomes, olha, eu acho que vai ser titular ano que vem. Tem tudo pra ser, né? Eu acho que vai ser titular do Grêmio se já não terminar o ano como titular. Talvez ele termine o ano aí jogando um jogo cada jogo um Léo, né? Uhum. Mas, olha, cara, que grata surpresa. Claro, a gente via quando ele começou a jogar, a gente sempre falou bem dele e tudo mais, mas ele teve essa sequência intercalada agora com o Léo Moura, cara. Que lateral, meu, que lateral. O Léo Moura é um cara que também não pode nem pensar em planejar uma Libertadores ano que vem, porque o Léo Moura só com ele, não, claro. Não, o Léo Moura é um cara que tá com 40 anos. O físico exige, né? Ele vai ficar que nem o Zé Roberto, que ele veio jogando no Grêmio. O cara deixava pra correr nos 40 minutos do segundo tempo. Isso, aí, exatamente. Corre pra caralho. Mas começa a acompanhar, o cara não fazia nada. O jogo só que ser um lateral não dá pra fazer. Mas isso não tem feito, né? O Léo tem jogado. Eu acho que o Léo Moura jogou bem. Não, eu também acho que jogou bem. Não tem se poupado. Mas o Léo Gomes foi surpresa mesmo, porque ele jogou muito bem os dois jogos. Ele fez um papel muito bom na lateral direita. E a questão do Paulo Miranda ter jogado no lugar do Bressan, né? Já vinha dando mostras do Renato de que ele ia acabar botando o Paulo Miranda, porque o Bressan tava com a confiança baixa. Aquele jogo contra o Palmeiras que ele faz uma cagada lá em São Paulo, ele tomou gol. O cara perdeu a confiança e o Renato acabou botando o Paulo Miranda, né? E aí é aquela coisa, né, que a gente fala. E contra o Sport também. Jogador limitado que tá no grupo, eventualmente ele vai jogar. Geralmente nesses jogos, né? E aí, o Bressan no passado jogou na final da Libertadores, porque o Cano foi suspenso e quem é que tava lá? O Bressan. Jogou bem. Ele é limitado, a gente correu risco com ele lá. Mas ele jogou muito bem. E o adversário era outro também. Era a final de Libertadores. O Grêmio estava completo. E aí tá a diferença. Só jogou o Grêmio da final da Libertadores do ano passado é melhor que o Grêmio desse ano. Não sei. E o Grêmio, o Grêmio do ano passado se jogou o melhor. Grêmio estivesse completo com o Luan, o Everton jogando, eu não sei, cara. Mas aqui o problema é que não. Se jogasse acho que não, cara. O Michael e Cícero não sabe. O Michael se acagalhou, perna abaixo, ele tem outro ponto. Machucado, meu. Ele é velho, cara. O cara não consegue ter ritmo. Tem outro ponto que é o seguinte: o cara passou 2 semanas sem jogar. O Grêmio da final da Libertadores ano passado tinha posse de bola e só entregava. Se a gente tava quando precisava. Mas o Arthur, né? Por isso que eu tô dizendo. Não, cara. O Grêmio esse ano, jogou mal contra o Estudiantes lá. Por que eu tô falando isso? Porque o Bressan jogou na final, jogou bem, mas a posse de bola, tu vai olhar na final, é 60% do Grêmio. Isso, é o Grêmio que jogava. 60% do Grêmio. Esse ano tá um pouco diferente, o Grêmio não tem tanta posse de bola quanto o ano passado, tem um time mais rápido, muito mais eficiente nos contra-ataques, então assim, ó, é um time diferente. Porém, não, é uma estratégia diferente. E outro o time desse ano está sendo exigido muito mais na zaga. Tanto que, se vocês forem parar para prestar atenção, o Jeromel e o Kahneman, que já eram ótimos jogadores ano passado, se tu for pegar esse ano deles, cara, monstro. Esse ano eles foram postos à prova de verdade. Se no ano passado eles já mostraram que eram bons, esse ano eles perdeu uma coisa. Isso muito passa pelo fato do Renato insistir com o Michael insistir no meio de campo, que torna o meio de campo lento. Aí, com a entrada do Michel, o Grêmio melhorou. Por exemplo, já contra o Atlético Mineiro, agora que jogou Matheus Henrique e Michel, o Grêmio já jogou mais rápido ainda, já teve mais dinâmica. Então, e o Matheus Henrique, cara, eu vou bater nessa tecla de novo. No início do ano, time de transição jogando, o Grêmio tomando pau com o time de transição.
eu comentei, vocês endossaram que eu comentei, Matheus Henrique, o Jean-Pierre e qual era o terceiro jogador? O terceiro jogador... O Alisson. Os 3 caras que a gente falava, olha, os caras que vai dar pra aproveitar. E o Matheus Henrique, não, claro, vamos dividir as coisas, separar as coisas e dar as proporções. Matheus Henrique, o estilo de jogo a gente comentava que era o estilo de jogo do Arthur. Tomara que ele renda tanto quanto o Arthur rendeu pro Grêmio. E esse cara aí é outro cara pra ficar de olho pro ano que vem. É que eu acho que o Arthur é meio fora de série, assim, né? Não, sem dúvida. O cara em um ano assumiu a titularidade absoluta do Grêmio e no ano seguinte do Barcelona. Isso aí é um absurdo. Mas eu não sei. Outra coisa que acontece de diferença do ano passado para esse ano, o nosso ataque parece que está mais frágil, tá ligado? A gente é mais rápido. O cara aquele que ficou de bundinha pro Cristiano Ronaldo, qual é o nome dele? O Barrios? Ele era melhor que o cara esse que joga o Jael. Sim. O Jael, sério, o Jael a gente tá. O Jael. Porra, meu Jael não joga merda nenhuma, né? Vamos falar sério. Não, e outra coisa, o Barrios tem experiência. Porque fala com as palavras sérias. Tu não merda nenhuma. Tu contrataria o Jael? Se sério, não, mas para aí, eu preciso do centroavante. Jael. Meu, assim, ó, vou te dar um exemplo aqui dentro de casa, tá? Dentro de casa. Quem é o antigo âncora do Mesa? O Fanny. O Fanny é bom, entendeu? O atual âncora do Mesa é apenas esforçado, entendeu? O Barrios é bom. O Jael é só esforçado. Sim, exatamente. Eu sou só esforçado. Eu discordo. Esforçado tem a ver aí com a questão da experiência. Só tu quer fazer. Também pode ser. Não, mas ele tem experiência com rádio. Isso. O Rodrigão tá trabalhando. Não, mas só metido. O Lucas Barrios tem experiência de futebol. Jogou no Borussia Dortmund, foi craque lá. Isso aí. Então, assim, o Jael não. O Jael foi craque, sabe, no Paulista de Jundiaí. Não sei. Não, mas é questão mesmo de perspectiva. O Jael jogou bem. No ano passado ele fez boas partidas, esse ano ele fez boas partidas. O Grenal, inclusive, fez golaço de falta, lembra, né? Sim, verdade. Mas o problema é que o Grêmio vem numa decrescência de futebol. E o futebol... A questão é a seguinte, assim, ó, tu tira o que aconteceu? O Grêmio perdeu algumas peças e não repôs a altura. Perdeu o centroavante, não repôs a altura. Perdeu o Arthur. Repor um cara à altura do Arthur é brincadeira. Tipo, aí tu teria que trazer o próprio Arthur do Barcelona. Mas o Grêmio não botou ninguém naquela liga. Sim, o Renato insistiu com mais muito porque não tinha ninguém. Sim. O Grêmio perdeu esse rapaz. Michel machucado. O Barrios, esse aí. Pô, tu trouxe o André. Porra, trazer o André, assim, eu tô cagando pra Libertadores. Trouxe o André a preço de ouro, né? Não sei quanto é que tá pagando, mas trouxe o cara, assim, o esse preço, não é humano pra o passe do André foi caro pra caralho, foi 10 milhões. Não tem justificativa pra o Grêmio trouxe o Marinho. E não vende a 5 agora. Marinho, que é o Fernandinho modificado, geneticamente modificado. Isso é. O Marinho, mas o Marinho que vende. O Marinho. O Grêmio trouxe o Hernani Brocador, né, meu? E ele já tá no esporte. Vamos falar sério. O Grêmio trouxe o Hernani Brocador. Tipo, o Grêmio contratou gente. Eu acho que não contratou ninguém que preste, mas contratou gente. Tentou. Não, mas agora assim, ó, o Grêmio sempre contratando André e Hernani Brocador. Mas olha só, o River Plate. Mas no ano que o Grêmio ganhou a Libertadores, o Grêmio contratou Gata Fernandes, que não rendeu, ainda estava com o equatoriano lá. O Miller Bolanes. Isso é. Então o Grêmio, mesmo no ano que foi campeão, o Grêmio fez umas contratações. O próprio Fernandinho é bem contestável. Gata Fernandes, que era assiduamente defendido neste microfone por Débora Capelari. Exatamente. Um beijo pra Débora. O Grêmio trouxe Cebola Rodrigues, lembra? Cristiano Rodrigues. Não, mas foi antes. Foi Cristiano Rodrigues foi muito antes. Foi 2015. Mas assim, tipo assim, faz parte errar a contratação, faz parte errar a contratação. É do jogo. Mas só que é o seguinte, tu tem que errar querendo acertar, né? O cara que contrata, o cara que, assim, se tu tem o Jael no teu plantel e tu não quer contratar um cara que vai eclipsar o Jael com tanta obviedade, tu contrata o André, né? Cara, o Jael, Tu entende o que eu quero dizer? O teu grupo tá coeso e tal. Então tu não vai contratar o Cristiano Ronaldo para entrar no lugar do Jael, porque tu sabe que o cara vai sobrar muito, entendeu? Então tu vai ter que contratar um cara que seja só um pouquinho melhor para dar uma chance no aí entra aquela é certo ou errado fazer isso? A gente pode aí que entra a questão do Grêmio não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Tem que contratar muita merda. Gasta muito dinheiro com bobagem. Agora tem outro negócio. É aquela contratação a nível de grupo.
Cara, pega o exemplo, pega o exemplo do River Plate. Só se tá O precisando River muito Plate emoção. gastou $10 milhões no Lucas Prato. Então, ele contratou o André. No Lucas Prato. O Lucas Prato não é melhor que o André. Tu acha que o Lucas Prato é melhor que o André? Eu acho, né? Porque o Lucas Prato estava inclusive jogando a semifinal e o André. O André estourou o apêndice, né, cara? O cara não tem culpa de ter estourado o apêndice, né? Porra, cara, o André. Eu Ele acho Onde é que o André jogou esse ano? Peraí. Ele tava sempre com a apêndice. O Lucas Prato não era uma contratação óbvia porque ele tava no São Paulo e jogou mal. Ah, cara. Não, eu não tô O Lucas falando, Prato eu jogou tô bem no comparando. Atlético. Eu não tô comparando o Lucas Prato com bem. Eu só acho que o Lucas Prato é melhor que o André. Não, mas é que eu tô Não, falando eu uma acho que questão de seria- investimento. Não, mas é que O River Plate hoje se é deu- fácil dizer que o Lucas Prato... O River Plate se deu ao Eu luxo. falei que o André era uma roubada quando Não, ele contratou. mas eu tô Essa ninguém comparando joga. as duas peças. Eu acho que os dois seriam uma aposta independente do clube que eles É que eu acho que o River Plate se dá ao luxo de gastar $10 milhões com o Lucas Prato, enquanto ele tem no elenco o Escoco, que é um baita jogador, que provavelmente seria titular no Grêmio daqui a pouco. O Pete Martinez, que é banco, o Enzo Pérez. Mas o Pete Martins, Enzo Pérez, que é banco. ele é jovem, né? Sim, mas É, a tu aposta, entende claro, que entendo. o elenco do River Plate já é mais recheado. Claro, E num claro. confronto contra o Grêmio, em que o Grêmio precisaria... Ah, o Jair não tá jogando bem, quem é que vai entrar? Entrou o Tony Anderson. Não, é que não, se eu daqui a pouco vai entrar Nicolas O Grêmio tem uma Careca. coisa, o Grêmio tava com. Daqui a pouco volta uma Mamute. O Mamute Não, só- queria ganhar. O Grêmio ele foi desclassificado pelo River Plate, no meu entender, assim, é que o Grêmio teve muitos desfalques. O Grêmio completo venceria o River Plate, o Grêmio seria campeão da Libertadores. Eu acho que não seria, eu acho que Com Kahneman e Luan. Kahneman, Luan e o Everton jogando os jogos, não tem conversa. O Grêmio era campeão. Mesmo Nem com time Cícero. não tem como ganhar do Grêmio. O Grêmio estava completamente desfalcado. E as opções que foram apresentadas para o técnico, como elas chegaram ali, eu não sei. Nenhuma delas era minimamente satisfatória. Tá, e outra coisa assim, agora falando sério. Isso é minha opinião, não falando sei sério, se é roupa, os caras. é uma parada que eu não sei se o Grêmio vai conseguir fazer, mas uma equipe de futebol brasileira, ela vai chegar um momento que ela vai ter que entender que ela vai ter que montar um elenco de futebol com 40 bonecos, entendeu? Pra poder jogar os... três os competição. Isso aí não vai acontecer, meu. Os caras não têm dinheiro pra manter um salário de boneco. Porra, aqui. Repete. Os caras não têm dinheiro pra manter um elenco de 40 bonecos, velho. Não, mas é que tipo assim, ó, o ideal é, entendeu? O ideal é, meu, tu ter uma equipe pra jogar Libertadores. Com quantos são inscritos? Libertadores são 23 bonecos pra jogar Não, são Libertadores. 30. Mas só pode ir no banco os do 6, além dos tá. titulares. 30 inscritos na Libertadores, tem que ter pelo menos mais, sei lá, mais 6, tá ligado? Pra fazer. E um. Cara, o Grêmio tem que ter praticamente o seguinte, meu. O Grêmio, uma equipe. Mas cara, tem que ter assim, ó, uma equipe titular, tá? Ou tipo, Isso titular não no é- sentido assim, ó, tipo, assim, 11 bonecos pra jogar. Desses 11 bonecos tem que ter pelo menos 6 reservas pra esses 11 bonecos. E depois tem que ter, tipo, sei lá, 2 equipes de base pra poder fazer treinar. O Grêmio praticamente, assim, ó, na minha visão, uma equipe de futebol brasileira tem que ter 2 elencos pra elencos, treinar tipo- em 2 turnos diferentes. Mas não tem dinheiro, cara. Tipo os times B lá na Europa. Não tem dinheiro e tu pega o exemplo do Palmeiras, isso não é Não, sinônimo tá, de qualidade. uma coisa- Isso não é sinônimo de que vai ganhar. Não, Porque, por eu exemplo, comento o Palmeiras também. foi eliminado pro Boca com um elenco gigantesco, tá? Sim. O Cruzeiro que tem um Cruzeiro que foi, inclusive, né? Não, só foi da base. Isso. Tem um elenco farto e gastou muito dinheiro com os jogadores. Alisson, Antônio Anderson, vieram de lá. Isso. O Cruzeiro, por exemplo, foi eliminado pelo Boca também. Teve a polêmica, mas foi eliminado. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro com certa folga agora, o que tudo indica, porque tem esse grande número de fatos. Mas se o Grêmio estivesse jogando com o time titular brasileiro, eu não duvido que o Grêmio não estaria brigando com o Palmeiras ali, mesmo não tendo um elenco farto. Mas o Grêmio não. Mas só que daí é o seguinte, olha só, olha só a avaliação que tu tá me dando. O Palmeiras tem um elenco farto, jogou 3 condições e vai ganhar um troféu. O Grêmio não tem um elenco farto, jogou 3 competições e vai ganhar um troféu. Ponto. Mas o Palmeiras só vai ganhar esse troféu porque entrou o Filipão, né? Porque se fosse com o Roger, provavelmente não ia ganhar. Não, mas isso aí faz parte do planejamento, né? Entendeu? Agora é o seguinte, só que é isso que eu tô falando, viu? Tu tem que ter mais, assim, ó, tu tem que ter peça que nem o Grêmio tem, só que tu precisa ter umas peças de reposição equilibrada, entendeu? Pra tu conseguir, tipo, trocar, fazer essa rotatividade. O equilíbrio do Palmeiras é um equilíbrio acima da média, entendeu? Quando essa conta vai bater, vai ser só no próximo presidente do Palmeiras, né? Porque os caras fazem dívida pro outro pagar e se fuder, né? O Gabriel falou que o Palmeiras só vai ganhar por causa do Filipão. E o Filipão é aquele cara que veio aqui treinar o Grêmio, que era um técnico já ultrapassado, que não, que não ia dar mais. O Filipão é no Grêmio. Aqui no Grêmio, gente, o Filipão teve alguns problemas ali no elenco, na época.
eu não me lembro bem o que foi, mas tipo, ele não estava mais com um ambiente de vestiário. Tu pega o futebol do Palmeiras. O futebol do Palmeiras não é um futebol vistoso, lindo, mas o Renato é melhor técnico nisso. Não, tudo bem, eu só tô falando. Palmeiras, E veja bem, eu não fiz esse comentário para esta mesa, eu fiz esse comentário pro universo. Tá. Mas só aproveitando o parênteses que a gente fez aí do Filipão, né? Olha como são as coisas, né? O Filipão, bem ou mal, foi o cara que deixou uma base de trabalho pro Roger aqui no Grêmio. Né? Sim. E agora o Roger foi o cara que deixou uma base de trabalho pro Filipão ser campeão no Palmeiras, né? Então, sendo que o Roger quase foi campeão no Grêmio, né? Naquela Copa do Brasil de 2016. Quase foi campeão. Aonde? 2016. O Roger Foi vice-campeão, não foi? O Roger saiu quando o Grêmio estava na Copa do Brasil, tinha ganho o primeiro jogo lá no Atlético Paranaense, 1-0. O Renato assumiu já para esse jogo da volta. Perdão, 2017, que aí o Grêmio foi campeão com o Renato. 17 foi Libertadores. É que o Roger saiu, porque a Copa do Brasil, o Grêmio jogou a partida das oitavas contra o Atlético lá no Paraná, ganhou de 1-0, o Douglas gol de letra e o Bolante do gol. E aí teve uns 3 ou 4 jogos do Brasileirão entre o próximo jogo de volta. Isso. Foi quando o Grêmio teve umas 2 ou 3 derrotas do Brasileirão, Foi uma pausa tomou grande. 4-0 do Curitiba lá que o Roger foi demitido. Muita gente criticou que ia largar o Roger, reta final de Copa do Brasil e tal. Reta final. Que era uma bobagem, Quartas. Sim, o Roger, bobagem. o treinador, talvez ele não tinha... Porque se o Renato eventualmente sair do Grêmio, eu não duvido que o Roger não volte pro Grêmio, entendeu? Também não Eu duvido. acho que seria uma boa, inclusive. E agora muita gente vai ter um infarto. Outro cara que eu não duvido que volte pro Grêmio se o Renato sair é o... Vanderlei Luxemburgo. Puta que pariu, cara. É o... Mano, Paulo Paim. não duvido. Muita gente vai infartar com essa coisa que eu tô falando. Acho que o Mano não. O Mano não gosta. Não, a gente não quer, mas eu não duvido que volte. Porque é um cara que tá há muito tempo em alta. É um cara É que o problema é a gente não é o Cruzeiro, né? Eu sei, mas O problema vamos combinar que agora não é qualquer técnico que a galera vai aceitar aqui. Tinha cara que tinha o Klemer pra Saindo o Renato, não acha que a galera vai aceitar um Julinho Camargo de novo, ou como é que é o Rospide de novo, né? Não. O técnico do Brasil de Pelotas, aquele que o pessoal... Zimmermann. O Zimmermann. Rogério Zimmermann. Que tem No mínimo uma troca, vai o Renato pra seleção e vem o Tite, no mínimo isso que eu espero. Agora, o problema do Mano é que é o seguinte, o Mano deu o prazo de... O problema é que errar é humano, né? O problema do Mano é que é o seguinte, ele demora muito pra engatar, né? Sim. O jogo do... É o Celso Roth inverso, né? Sabe? Demora muito pra rodar. Mas o Grêmio tem uma vantagem, o Grêmio tem uma base boa pronta. Mas acho que o Renato fica. E a gente vai falar da Conmebol? Vamos falar da Conmebol, mas vamos botar um limite pra gente não ficar 1 hora falando só da Conmebol. Tá, qual é o limite? Grêmio... O limite é o seguinte, até o meio-dia a gente sabe. Até o meio-dia a gente sabe, exatamente. Grêmio perdeu por 2-1 pro River, então, né? E aí as câmeras Cara, deixa eu só falar uma coisa, meu. Fala. Falando do fundo do meu coração, tá? Fala. Porque eu sei que vocês não foram no jogo, mas eu fui. Sim. Eu acho que essa desclassificação pro River foi a maior desclassificação que eu presenciei o Grêmio sofrer. Eu não tenho dúvida. Porque é o seguinte, além de ser traumático por ser uma semifinal e tal, e eu presenciei o Grêmio perder a final pro Boca, entendeu? Eu acho que assim, foi tão assim, como eu posso pesado, porque, além disso, o cara ainda sai da porra do estádio, e não tá chovendo, cara. Tá chovendo pra caralho. Não tá chovendo pra caralho, Não tá chovendo, puta, vou comprar uma capa de chuva de R$10. Temporal, não adianta. De balde. Não adianta tu comprar uma capa de chuva. Comprar uma capa de chuva, só vou passar calor com caindo água na tua cabeça, cara. Então, assim, que coisa desgraçada, Que coisa desgraçada, Sabe? Tipo, a pior situação que existe, assim, o ser humano é ter que voltar pra casa completamente molhado, desclassificado. A honra do cara tá indo pelo ralo junto com a água. Felizmente, o prefeito Marquesan não limpa os ralos, não liga as bombas, então tua honra fica empoçada na rua. Então nem pro ralo vai. Marquesan é o nosso prefeito de papel, né? Isso, é verdade. Então, Grêmio perde 2-1 pro River e as câmeras flagram o seu técnico falando num walkie-talkie. Walkie-talkie. Nextel, falando... Nextel, se quiser patrocinar a gente aí... Nextel, é nóis. O bolão. E isso aí.
E aí, aquela coisa, né? O técnico estava impedido de participar do jogo e, na verdade, estava participando do jogo. Então, o Grêmio foi... Ele foi até o vestiário. E no intervalo ainda... Bonezinho e casaco. No intervalo ainda ele botou um casaquinho, um boné, encolheu o pescoço. Parece que ele botou um daqueles óculos com nariz e bigode. Nariz e bigode, isso aí. Botou o óculos do Chaves. E foi até o vestiário. Eu lembro de ter ouvido os comentários de que ele estava cheio de segurança em volta para não tentarem impedir ele de chegar lá, né? Então, algo já arquitetado, né? E aí aquele negócio, né? Vale a regra, ou a regra é só de papel, que nem o nosso prefeito, que a gente fez a brincadeira agora há pouco. E aí o Grêmio foi até a Conmebol pedindo alguma coisa, né? Pedindo reversão do resultado, mano. O Grêmio pediu que o resultado seja ignorado e o Grêmio na verdade, a perda dos pontos. O que o Grêmio alegou foi que o treinador, estando suspenso, ele não poderia participar do jogo e de fato participa ao entrar no vestiário e se comunicar também, se né? Comunicar. Porque ele participa do jogo. E aí que tá, eu vi várias pessoas postando regra e tal, assim. A regra oficial da Conmebol, pelo que eu vi de jornalistas, é de que os jogadores suspensos não podem participar, mas não existe uma regra específica do treinador, que se o treinador participar do jogo estando suspenso, o clube vai ser punido com a perda de 3-0 do jogo. Eu não achei... Então qual é o sentido de suspender o técnico? Aí é que tá. Na regra da Conmebol parece que não existe uma suspensão clara, uma punição clara para a suspensão do técnico. O cara não podia nem ficar ali, o que eu tinha visto por suspensão era que ele não podia ficar ali, não podia participar do jogo. Ele não pode participar do jogo, seja se comunicando ou entrando no vestiário, ele pode estar no estádio. Mas ele fez isso. Sim, ele fez, mas qual é a punição? Não existe uma regra clara sobre a punição para esse caso. A punição claramente é uma cesta básica. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, cara, que eu tava pensando sobre essa questão da punição, tá? Tu não pode punir ninguém com uma coisa que o cara assine antes de cometer a infração. Entendi nada. Não, é simples, cara. O técnico do River Plate, ele assinaria isso antes de fazer. Começou o campeonato. Tu vai chegar na semifinal, tu vai participar, tu vai estar suspenso. Se tu falar tal coisa, fizer tal coisa, teu clube vai perder 50 mil euros, os dólares, e tu vai ficar 3 jogos suspenso. Tu assina se teu clube se classificar? Assino, feito. Não pode, cara. O cara cometeu uma infração e a punição não prejudicou em nada o clube. Isso, exato. Em absolutamente nada o River Plate foi prejudicado. Com a infração que ele cometeu e o prêmio da Libertadores paga. Isso. O prêmio do vice-colocado da Libertadores. Paga isso com sobra. Então, assim, o cara cometeu uma infração, o clube foi conivente e ajudou na infração. E a confederação também foi conivente. Porque, agora suspendeu o cara mais 3 jogos. O cara não respeitou nem a primeira punição, não vai respeitar as outras. Tá, aí eu te pergunto. Vale a pena jogar Libertadores? Claro que vale, cara. Claro. Jogar Libertadores, claro que vale. Óbvio. Jogar. Mas se a Conmebol faz o que faz a toda hora. Não vem que nem você, que nem eu ouvi o cara assim. Não, que o Grêmio tem que pedir desfiliação à Conmebol e tentar se filiar a alguma confederação europeia. Mas. Claro que tem, sempre tem retardado. Uma coisa que eu li é que a Conmebol estava mirando a Major League. Sim. É assim que disse? Sim. Tá, os caras abriram, não vão, hein? Eles não vão vir. Não, cara, os caras vêm com dinheiro. Os caras não vão se enfiar nessa. Vão mandar time deles pra cá, pra participar de uma papagaiada dessa. Os caras não vão, os caras são profissionais. É que o foda da mídia. Um campeonato nacional que rende mais dinheiro que a Champions League. Que é o negócio do handball de capacete deles. Aquele troço só dá mais dinheiro que a Champions League. Os caras vão o handball de capacete. Os caras vão se envolver nessa papaga. Se for uma papagaiada, cara. Pega um clube, o cara comete uma infração, o clube concorda com a infração. Todo mundo aí tá vendo, o cara tá falando, tá, beleza. E aí, como é que vai punir o clube? 50 mil euros. 50 mil euros, o cara tá louco, tu paga o troço rindo. Toma aí 50 mil euros não é dinheiro no futebol. Cara. Não, então, a punição que o Galhardo toma... A punição que o Galhardo toma é claramente a piada, eu vou repetir minha piada do Twitter agora no microfone, que é claramente, é 50 mil ou uma cesta básica na Argentina, o que for mais caro. Então ele vai ter que pagar uma cesta básica. Entendeu? É verdade. Porque é isso, cara. E outra coisa, ou uma caixa de Fernet, né? Sei lá, que é a punição do louco, tá ligado?
Meu, não tem como. Assim, a MBL, não é MBL, como é que era do futebol? NFL. Não, a do futebol, soccer. MLS. Emelec. Major League Soccer, né? E daí, só que é o seguinte, ela não é primeiro que ela não é a única confederação de futebol nos Estados Unidos, né? Mas daqui a pouco vai ser. Não, mas é porque tem, por exemplo, tem a... Tipo o boxe, tem 500, aí Isso, tem a outra exato, unificar o cinturão. Lá são as ligas, uma estrutura diferente. Mas tipo assim, o Cosmos 2.0 não é nem da MLS, é tipo do outro. É que é de uma liga inferior. Mas é o seguinte, só que daí é o seguinte... Cosmos de Pelé. E Beckenbauer. O Cosmos 2.0, que não é o mesmo time, só tipo, né? Enfim. Não, o Cosmos é de Pelé. Tá. E deu o seguinte, mas só que deu o seguinte, existe uma regra interna dessas ligas, cara, de contratação de jogador, de tipo assim, os caras têm um teto de salário, daí só um jogador pode ser acima desse teto. Futebol de capacete e o basquete também. Tem tipo assim, então como é que tu vai, tipo assim, como é que tu vai misturar o futebol sul-americano com, sei lá, o time do Grêmio ganha mais do que qualquer time americano, exceto a estrela, tá ligado? Sabe? Tipo assim, é muito discrepante, entendeu? Então tu não entendi. Eu também não tô entendendo. Tipo assim, a organização futebol americana de soccer, os times seguem várias regras financeiras, entendeu? Que na Sul-Americana, na Libertadores, os times da Libertadores da Conmebol não seguem, entendeu? Então, tipo assim, o time, o Orlando tem o Ibra ganhando 8 zilhões de reais, mas ele tem uma galera que ganha 100 mil junto, assim. Nem 100 mil, sabe? Tipo, os times são muito discrepantes se for comparar com uma equipe. Quer chegar com isso? Não tem por que eles querem descer pra cá, meu. Mas eu acho que tem por causa da questão da visibilidade. E a vaga no Mundial de Clubes. É dinheiro, cara. Mas a vaga no Mundial de Clubes vai vir de qualquer jeito. Não vem de qualquer jeito. Claro que vai. Daqui a pouco o Mundial de Clubes vai ter 8 bonecos. Tá, mas eu acho que é principalmente a questão da visibilidade financeira. Não, mas não é eles que queriam. O Brasil, a Conmebol queria entrar. E outra é a lavagem de dinheiro, né? Conmebol. A lavagem de dinheiro, tudo bem. Só que o problema é o seguinte, tu pega um time da Califórnia e tem que vir jogar em Porto Alegre. Tá, mas a gente não vai discutir. Isso, não joga mais. Joga faz muito tempo. Inclusive, tu sente falta do time mexicano na Libertadores? Sinto, cara. Tá, cala a boca. Fizeram a pergunta, né? Então, cara, a Conmebol, ela se propagandeou aí como, a renovação. Alguém achava? Claro que não. Alguém achava que o Grêmio ia ganhar? Não, meu. Não. Tinha gente que achava. Eu até vou fazer minha piada do Twitter, então vou fazer aqui. Eu tive uma o torcedor do Grêmio tava que nem o eleitor do Haddad às 18h59 do domingo do segundo turno da eleição. Vai dar. Mas tu sabe que não vai dar. E não deu. Todo mundo sabia que não ia dar. Por que a Conmebol, corrupção, política, tudo envolvido. Futebol político, o Grêmio também tem política no futebol do Grêmio. Muita política, inclusive. Então, assim, por que a Conmebol iria deixar de fazer a última final de 2 jogos, tá? Porque a partir do ano que vem a final é um jogo só. Tem mais isso, né? A última final de 2 jogos na Libertadores, um dos maiores clássicos mundiais, que é Boca e River. Porque, convenhamos, Boca e River é um dos clássicos mundiais. Gabriel, com certeza os patrocinadores não iam deixar, porque a gente não tá nem bebendo Amistel. É verdade, a gente tá bebendo Coca-Cola agora. Eu encerrei minha conta no Bandeirinhos e agora eu só ando de Fusca. Isso. Então, assim, por que a Conmebol ia... Porque, assim, nós gremistas estamos boicotando os produtos da Conmebol. A Conmebol, inclusive, tem uma papagaiada... Aí tu pensa assim, a CBF em algum momento fez alguma alusão de tentar defender o Grêmio junto? Não. Os outros clubes do Brasil fizeram. O Grêmio tentou ajudar o Santos. O Grêmio tentou ajudar o Santos quando o Santos foi punido por Independiente. Não acontece isso. Porque os caras daqui estão um pouco se... A torcida do Grêmio estava pedindo pro nosso presidente eleito Jair Bolsonaro defender o Grêmio. Isso é verdade. Os dirigentes... Mas o Onyx Lorenzoni é colorado, por isso que não deixou a informação chegar no Jair Bolsonaro. Os dirigentes aqui na América do Sul só pensam nos seus clubes. E aí, quando essas merdas acontecem, eles são fracos. Você não pensa nem no clube deles, né, cara? Como é que tá? Aí, enquanto isso, estava o Macri botando pressão na Conmebol, dizendo assim... Para de botar fake news aí, pô. Mas é verdade. E aí, não sei, cara. Ô, Fanny, isso aí é um lenço de ranho. Caraca. Esse é um lenço de Olimpíada de Jogos. Tá. Concluímos, então, que a Conmebol nada mais é do que mais uma confederação. Nada mais é do que a Federação Gaúcha de Futebol. Nada mais é do... A Conmebol nada mais é do que o Grêmio na América do Sul. Nada mais é do que uma confederação
ou federação daquelas que a gente já está acostumado, né? Federação Gaúcha, CBF, Conmebol, FIFA, por que não? Sim, com né? certeza. Todas do mesmo nível. Inclusive, isso é uma notícia agora, esses dias. Todas do mesmo nível, cada uma do seu tamanho e na sua alçada. Só para dizer assim, é América do Sul, não é só América do Sul. Você viu notícia dia que na UEFA, parece que lá tem um escândalo lá que a UEFA fez um jeito de botar para baixo do tapete o fair play financeiro do Manchester City e do Paris Saint-Germain, que são os dois clubes que gastam mais dinheiro lá na Europa, que eles têm um teto de limite e parece que houve uma mutreta lá para que eles gastassem mais do que poderiam e passar batido isso. Todas as federações de futebol lava dinheiro pra caralho, e os caras fazem isso, é política pra caralho. Até porque o Manchester City tem o Grêmio tá no direito de ir lá reclamar com o Comebol? Tá no direito, mas aí o torcedor do lugar, meu torcedor mesmo. Não, eu acho que o Grêmio só tá. Passa vergonha ficar no Twitter lá, hashtag. E eu até digo o seguinte, cara, eu acho que é importante muito essa atitude que teve o nosso presidente. Porque, não, nosso presidente, o Romildo. E aí, cara, porque se tu simplesmente deixa, mesmo sabendo que tu vai lá, que tu vai tomar pau, tu vai perder, se simplesmente deixa, os caras vão se acostumar a te fuder sempre. Tem que ir. Entendeu? Não, tu tem que brigar, tu tem que lutar, entendeu? E mostrar que tu tá... Visibilidade, exatamente. Eu tenho certeza que aquela pressão que foi feita nos patrocinadores no ano passado, quando rolou aqueles problemas da final lá, que agrediram os torcedores, aquela história toda, né? Ou que supostamente iriam agredir, fazer alguma coisa, que rolou problema, né? E essa pressão que foi dada agora, que certamente chegou nos ouvidos dos patrocinadores também, para os caras ficarem de olho nisso aí. E aí, cara, é um contraponto a essa questão do torcedor ir passar vergonha no Twitter e tudo mais, mas talvez essa mobilização em rede social, que é uma coisa que não tinha anos atrás, mostra para os patrocinadores, que os caras que estão botando grana no campeonato, que a torcida está de olho, que o pessoal está de olho na marca e que o pessoal consegue fazer essa relação com a marca. Então assim, ao mesmo tempo que o pessoal está passando vergonha lá, eu acho que tem esse contraponto também que mostra para os caras... Mas isso só fere o patrocinador como marca se atinge ele de uma maneira que vai... monetária. Não monetária. Atinge a marca vai sair arranhada daquilo ali. Nesse caso específico de Grêmio e River, é um caso esportivo. Sim. Que a decisão esportiva, entre aspas, uma punição que não está na regra, coisa, ela não é um caso de corrupção e o River Plate comprou a Conmebol. Não é um negócio que vai arranhar as marcas. Tu vai fazer um protesto no Twitter e tal, o cara, o patrocinador, o dono da marca, vai assim, caguei, meu, isso não afeta a marca. Mas mostra, não afeta a marca. Ele fica de olho. Mostra pra ele ficar de olho, exatamente. Mas não é uma corrupção a ponto de afetar a marca. Mas como um todo, os caras ficam de olho na confederação. Claro, e eu acho que se dá pra tirar algum ponto positivo disso, é esse ponto, entendeu? Cara, se não é Boca e River, o Grêmio é capaz até de ganhar essa causa. O problema se fosse, por exemplo, o Lanús do outro lado e Grêmio e River aqui, daqui a pouco até de repente acertando. Mas sendo Boca e River, cara, não tem como. Esse foi o principal motivo de eu desde o início não acreditar que sairia pro lado do Grêmio. Não tem como mesmo assim, porque daí o comparativo monetário, inclusive para as marcas podem pensar assim, nossa, vai ter uma torcida num estado do Brasil inteiro que não vai beber nosso produto. Foda-se, tem um país inteiro bebendo o nosso produto do outro lado. Convenhamos, né, meu? Esses boicotes de marca não funcionam. Na verdade, esse tuitaço pra marca. Esse tuitaço pra marca que dá é receita pra marca. Aquela velha lenda, né? Eu só patrocino o Grêmio, porque senão os torcedores do Inter não vão consumir aquele produto. Ou eu só patrocino o Inter. Louco, meu. Eu não ando de camiseta da Nike agora, por sinal. Tu, né? Eu não ando. Sim, tu é só ando de preto. Eu não ando porque eu não tenho dinheiro. Justo. Eu só uso da Kelme. Eu sou daquela Amur, como é que é aquela da Amur? Tinha uma que era a marca da Under Armour. Como é que é? Under Armour. Under Armour. Amor, é uma marca francesa. É Amor, isso aí. Mas então, acho que a gente já deu muito ibope pra essa tal de come bola. Teve que encerrar. E rapidamente vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, Grêmio. Então foi até o Horto e caiu no Horto, o Atlético Mineiro tá morto. Atlético Mineiro 0, Vitor Cagão quis botar a banca lá pra cima dos guri do Grêmio lá. O Jean-Pierre se atirou no lance, né? Ele foi lá. Vitor precisou sair do Grêmio pro Grêmio conseguir conquistar títulos, né? Então o Vitor vai te cagar, fica aí
fica aí nesse segundo time de Belo Horizonte, né? Terceiro time. O América Mineiro, que é o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Então, Minas Gerais tem o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Série B do Brasileiro e o Atlético Mineiro. Então o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, seguiu aí seu... Gol do Jeromel. Gol do Jeromel, muito bem. Uns 4 minutos do jogo. Merecido. Grêmio segue então aí dentro do G6, segue na 5ª posição. Eu cito o G6 porque são aí os 6 times que vão para a Libertadores ano que vem, né? E tá bem no G6, o Grêmio tá 9 bem, pontos na frente do sexto, né? O Grêmio tá 9 pontos na frente do sexto e tá 2 na frente do quarto, que dá vaga direto para o próximo jogo da gente. Dá vaga direto para o nosso próximo jogo contra o Vasco na Arena. Que dá vaga direto para a fase de grupos, né? A partir do quarto. Vasco na Arena. Grêmio e Vasco na Arena na próxima rodada. Reencontro com a Xuxa. É verdade. Então o Max Lopes vai fazer gol. Lei do ex é fatal. Max e Xuxa Lopes. O Grêmio vai tomar um gol do Pikachu do Max Lopes. O Grêmio está a 2 pontos da 4ª posição, que é a posição que dá vaga direto para a fase de grupos da Libertadores. E o Grêmio está a 11 pontos do líder. Então 4 vitórias para passar o líder em 6 jogos. Detalhe, não dá, né? O Grêmio enfrenta o São Paulo confronto direto, né? Só que lá no confronto direto, exatamente. Na outra rodada depois. Eu sei, esse jogo o Grêmio podia ganhar. O Grêmio vai perder do Vasco. Não, o Grêmio vai... Mas aí, sabe, tipo, vai só ganhar. Vasco, pum. A gente empatou com o Bahia, né? Porra, não. Pô, cadê o Bahia nesse caso, hein? O Bahia deve estar lá brigando para não cair, né? E o Bahia não deixou. 11º, tá bem? Mas cara, isso... 11º, mas a 6 Paraná, o Grêmio do Paraná, cara. Olha aí, ó. Só para dizer que eu não falo só bobagem nesse microfone, esses tempos eu falei do esporte, né? Ó, tá na zona. Tá na zona. Junto com... Vai escapar o Vitória e Bahia, vai cair América, Chape e... Será que a Chape vai cair finalmente? Vai sim. Coitadinho, né? Tá, passou. Então é isso. Campeonato Brasileiro, expectativas, rapidamente, resultado do jogo, expectativas, Fanny. O jogo contra o Atlético Mineiro, a gente tá falando? O Vasco. Se for na Largar celular, ele podia participar do programa. Eu tô tentando ver a tabela dos próximos jogos aqui. Eu passo aqui, eu tô com ela na mão aqui. Cara, assim, ó, contra o Atlético Mineiro, ganhou lá. Eu, na verdade, fico bem feliz pela vitória, pra dar aquela moral, né? O Grêmio agora que vai completar o ano de 2018 sem o Marcelo Groy, né? Saiu lesionado da final da Libertadores, costelinha quebrada, aquela coisa maravilhosa, né? Coisa super supimpa de resolver. Sutil, né? Super suave. Tranquilão demais, assim. Mas o Paulo Vitor é um bom goleiro, vai dar conta do recado. Eu acho que ele é até bom assim, para ele jogar um pouco esse ano. E testar muito agorizada, né? Contra o Vasco, contra o Vasco vai ser um meu Deus do céu, né? O Kahneman volta, eu acho, né? Volta, certo? O Kahneman jogou contra o Atlético Mineiro, jogou o Paulo Miranda, jogou... o Kahneman tá bem lesionado, por isso que não jogou, né? Sim, exato. Mas contra o Vasco, o Grêmio vai dar uma sofridinha, mas capaz de arrancar uma vitória lá. Vai ser tipo 3-2 pro Grêmio. Daqui, né? Aqui. Lá na Arena, porque é tão longe a Arena. Aquela corneta mesmo. Cara, tem que ver o seguinte, né? Porque o Kahneman deve voltar, acho que o Léo Moura vai jogar, hein? O Léo Moura também joga. E não sei se o Michael vai estar disponível já. E o Everton ganhando mais ritmo, né? Vai ser o segundo jogo dele em sequência. Ele não jogou tão bem contra o América Mineiro, mas contra o Atlético Mineiro, mas jogou bem ali, começou o jogo e tudo mais. A grata surpresa que eu achei legal desse jogo contra o Atlético foi que o Renato escalou o Matheus Henrique no meio, junto com o Michel, que deu um pouco mais de dinâmico. E a própria presença do Jean-Pierre foi até meio surpreendente, assim, né? Porque não imaginava que o Renato fosse botar o Jean-Pierre, o Cícero não jogou também. E o que eu senti falta foi do Alisson, cara. Eu esperava que de repente jogasse o Alisson no lugar do Ramiro, ele preferiu o Ramiro. O Alisson entrou durante o correr do jogo. Talvez para segurar um pouco mais a experiência do time, já que ia botar esses outros guris, né? Pois é, pode ser. Talvez, né? Mas o Grêmio jogou bem, cara. Já com uma fase meio ruimzinha, não jogou tão bem. Depois entrou Depois entrou o Tony Anderson, né? E o Grêmio acabou consolidando uma vitória importante, porque o Atlético Mineiro estava se aproximando, tentando roubar o lugar do Grêmio. Um jogo direto, né? Um jogo direto. E contra o Vasco, cara,
Puta merda, Max Lopes vai vir na arena, vai meter gol esse filho da puta aí, velho. Acho. E aí vou ter que aguentar a torcida dele. Tá vendo? Tem que trazer Max Lopes de volta. Só porque é água. Tá vendo? Tem que meter gol. Max Lopes ninguém pede de volta, tá louco? O que adianta trazer de volta? Depois ele vai embora de novo por causa da mulher. Não tem mais nada. Que não tem, mas... Não, mas deve ter outra, né? Anderson... Ele tá namorando uma... Mas tu sabe? Veja bem, nada contra as mulheres, mas sim por causa dele que largou e foi embora E a mulher, porque a mulher mandou, né? E a mulher dele trocou ele pelo amigo. E a mulher dele trocou ele pelo amigo, exatamente. Então, eu repito, absolutamente nada contra as mulheres. O cara quer ter relacionamento e amigo não dá certo. E sim contra o cara que foi embora do Grêmio numa fase boa porque a mulher queria ir pra Itália. Só isso. Mas a fuder no dia do amigo é quando tu recebe aquela foto da Wanda Nara, do Icardi, do Maxi Lopes enquanto amigos, né? Feliz dia do amigo. A Amanda Vara, né? Isso. Anderson Keger. Isso, Ah, sim, foi mais o brasileiro, a única expectativa que eu tenho é que o Grêmio fique entre os 4 primeiros para classificar direto para a Libertadores da América e que o Grêmio busque para o ano que vem aí umas contratações um pouco mais dentro da perspectiva de quem tem uma Libertadores da América e pare de fazer essas apostas estranhas aí desses jogadores que a gente sabe que não vão dar certo, que até eu que não estou envolvido sei que não vai dar certo. Tem uma coisa, né? Porque o Grêmio passa muito essa vaga da Libertadores aí pelo planejamento do ano. Porque a Libertadores começa em janeiro. Verdade. A Libertadores faz de grupos começa em março. Tem que ir para a fase de grupo, porque senão se complica bastante para o ano que vem. Então, eu acho que o Grêmio pode testar gente aí, mas, cara, tem que focar nesse final brasileiro para conseguir ficar entre os 4 primeiros. Até porque, como falou o Gabriel ali, o Grêmio joga contra o São Paulo lá no Morumbi. E joga contra o Flamengo fora também. Joga com o Flamengo. O Grêmio tem dois adversários diretos nessa brincadeira fora, né? E, cara, só segurar para não ter a lei do ex contra o Vasco, porque, pô, o Vasco tá onde nessa tabela aí? Cara, assim, ó, o Vasco, meu, eu vou te dizer, cara. Tem 14º. Pra tu ver como eu não falo só merda nesse microfone, tá? Que são os 3 times que eu sempre cornetei, assim, independente da situação. Vasco, Sport e o Vitória. O Vasco, Sport e o Botafogo. Que é os 3 que ano sim, ano não estão caindo, né? Apesar de que o Sport faz 4 anos que não cai, mas eu cornetei o Sport também, tá? Não gosto do Sport. Olha só, o Sport está na zona, tá? O Vasco e o Botafogo estão a 4 pontos da zona, tá? Então esse ano pode ser que caia os 3, tá? Muito difícil. Mas enfim, é difícil, concordo. Até porque eles têm que revezar um pouquinho, né? Até porque tem o Paraná, né? O Paraná já caiu. Então, pra gente finalizar, eu vou passar aqui a tabela dos jogos que o Grêmio tem e eu quero que você... E junto com a tabela dos jogos do Grêmio, eu vou dizer também os jogos que o São Paulo tem. Por quê? Porque a gente tem 6 jogos no final do campeonato, tá? O Grêmio eu acho que não tem preocupação nenhuma com o 6º colocado, que é o Atlético Mineiro, porque o Grêmio tá... Sim, eu digo, o Grêmio tá... Calma, o Grêmio tá a 9 pontos do Atlético, Faltam tá? 6 rodadas. E não tem olhando pra frente, tá? O Grêmio tem o São Paulo e depois do São Paulo à frente é o Flamengo, que são 5 pontos pro Flamengo, tá? Pode ser que o Grêmio busque 5 pontos pro Flamengo. 6 pontos no Inter dá pra buscar. Mas eu acho que assim, ó, se o Grêmio, se hoje a gente pensar só no São Paulo, é o que basta pra gente entrar no G4 e ir direto pra fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque o São Paulo tá apenas 2 pontos do Grêmio, tá? Então vou passar aqui a tabela de Grêmio e junto a gente vai falar de São Paulo. Então, na rodada 33, o Grêmio pega o Vasco em casa, o São Paulo pega o Corinthians fora. Ih, clássico, fodeu, hein? O Corinthians tá mal pra caralho. Mas precisa ganhar. Mas o Corinthians tá mal pra caralho. Mas joga em casa contra o São Paulo, né? Mas o Corinthians... Se o Corinthians tá mal pra caralho, joga em casa, a grande chance do Corinthians ganhar. O Corinthians ele tá ele tá com 39 pontos, cara, é muito difícil ele conseguir qualquer coisa nesse campeonato, tá? Então, eles jogam pelo clássico, tá? Rodada 34, então. Jogam pra poder perder depois as outras. É o grande jogo, é o jogo que eu diria que é o mais importante desses aí, porque é o confronto direto, Grêmio e São Paulo. Sim, considerando que Grêmio e São Paulo ganham a próxima rodada, eles chegam na rodada seguinte para se enfrentar com 2 distâncias. O Grêmio ganha de São Paulo, passa São Paulo. Na pior das hipóteses, a gente chega com 5 pontos, o São Paulo na frente. Se chegar a 5 pontos, fodeu, né? Na melhor das hipóteses pro Grêmio, o Grêmio já chega a 1 ponto na frente do São Paulo, que é o São Paulo perder e o Grêmio ganhar. Tá? Então, essa daí foi a rodada 34. A rodada 35... Se chegar na frente, não ganha. Que dia que é o jogo Grêmio e São Paulo? O Grêmio joga com a Chapa em casa, que já vai ter o Grêmio, só voltando, na rodada 34 o Grêmio e São Paulo é na quinta-feira, dia 15. Às 19h30? 19 horas, no Morumbi.
É feriado. Rodada 35, o Grêmio pega a Chapecoense em casa. Provavelmente já rebaixado, ou seja, o Grêmio... Bem provável. O Grêmio perde certo. Acho difícil ser rebaixado na rodada Derrubada. 35, hein? E o São Paulo pega o Cruzeiro. Mas é em São Paulo. Em São Paulo. Cruzeiro já pensando nas férias. Nas férias. Mas é o Cruzeiro, o atual campeão da Copa do Brasil, né? Prefiro jogar com o Cruzeiro em casa contra a Chape. Tá, mas assim, ó, vamos ser também, vamos pensar pelo lado negativo da coisa também. O Grêmio pode não pegar a Chape rebaixada e pode pegar a Chape desesperada para subir enquanto o Botafogo e o Vasco estão caindo. Tá? Rodada 36, então. O Grêmio pega o Flamengo fora, pega o Flamengo em Flamengo. Isso. E o São Paulo pega o Vasco. Em Vasco. Tá, então... esse aí eu diria que é o segundo jogo mais difícil do Grêmio até lá. Estranho que os dois jogam quarta-feira no Rio. Nesse aí não tá definido os horários. Não tem horário aqui. Não, mas igual, né, cara? Pode ser que Mas seja pode ser quarta ou na quinta. deve ser isso aí, os caras nunca jogam, né? É sempre uma perspectiva de jogo. E outra, pode ser um lá nos Cafundó, lá no estádio, aquele do Botafogo. Lá. Acho que eles não jogam igual, cara, no mesmo dia. Rodada 37, penúltima rodada do campeonato. O Grêmio pega o Vitória. Perde certo. Provavelmente já rebaixado. Já rebaixado lá em Vitória. No Vitória. Lá no Espírito Santo. Né? Ou lutando desesperadamente pra não cair. Vitória, que é aquele time do Espírito Santo, né? E o São Paulo... E o São Paulo pega o Sport em São Paulo. E o São Paulo ganha certo. Que pode também já pegar o Sport rebaixado. Então é outra... Ou lutando pra não cair, né? É outro lutando pra não cair. É outro jogo meio que jogado. Aí é mais fácil pegar ele já rebaixado porque é a penúltima rodada. E a última rodada, o São Paulo pega a Chape, que pode já estar rebaixada. Vai estar rebaixada. Em Chapecó, provavelmente, é o que tudo indica, né? E o Grêmio pega o Corinthians. Que aí já pode ser de férias. E aí essa é a grande vantagem do Grêmio contra o Corinthians e o São Paulo contra o Corinthians é que Grêmio e Corinthians não é um clássico. Cara, eu acho... Apesar de ser uma perspectiva nenhuma, de ser um grande jogo. Né? Eu tenho a perspectiva de que o Grêmio vai chegar no Morumbi na outra rodada, provavelmente com o mesmo número de pontos do São Paulo. O Grêmio ganha do Vasco, o São Paulo empata com o Corinthians. Empata no Corinthians, pode ser. E eles chegam com o mesmo número de pontos. E aí o Grêmio vai ter que ganhar do São Paulo, meu amigo. E aí temos que fazer o jogo do ano, porque é o que resta. O ganho do São Paulo e segue os outros jogos, né? Não tem o que fazer. A final é Grêmio e São Paulo. É a final da Libertadores. É a nossa final. É o que nos resta. Bom, baseado nisso, cara, eu vejo que tá uma tabela equilibrada, meio que 3 jogos complicados aí para cada time. O Grêmio tem o São Paulo, tem o Flamengo, tem o Cruzeiro. O São Paulo tem o Grêmio, tem o Corinthians e tem o Botafogo. O Cruzeiro, fiquei falando tanto de Botafogo. O Cruzeiro. Cada um vai pegar aí 2 times da zona de rebaixamento, né? Então, assim, eu vejo que tá algo equilibrado e eu aposto muito nesse jogo, nesse confronto direto do Grêmio e São Paulo. Considerando que o Grêmio joga, que o Luan volte, né? Não tem expectativa de que o Luan vai voltar também, né? Que consiga jogar com a maior quantidade de jogadores aí titulares. A única ausência certa até o momento é o Groy, que não joga mais esse ano, né? Porém, o Paulo Vitor é um bom goleiro e o Groy conquistou o espaço dele no Grêmio nos lances desse, né? Quando era reserva do Dida, quando era reserva que a gente estava falando agora do Vitor. Você tá botando o Groy fora do Grêmio, muito bem? Não estou colocando o Groy fora do Grêmio. Eu estou dizendo que o Groy cresceu. Sim, claro. Em momentos em que o goleiro, que era o titular absoluto, não pôde jogar e que o Groy entrou e conquistou a confiança. E o Paulo Vitor é, sim, a nossa próxima aposta, porque o outro goleiro lá que veio do Novo Hamburgo, o Bruno Grassi, ele veio para compor o grupo. Ele veio por não ter um goleiro reserva experiente. E aí, no fim, quem se destacou foi o goleiro reserva que era experiente, que foi o Paulo Vitor, que acabou vindo depois também. Não era o da base, né? O da base, o Matheus e o Thiago lá não vingaram tanto. Então, a gente tem sim um bom goleiro no grupo aí, é um cara para apostar, eu vejo um futuro legal para ele, sim. Vejo o futuro, repetir a canção. Eu vejo o futuro de cima do muro, né? Esse que eu ia dizer. Maravilha, algo mais a acrescentar antes da gente ir para a reta final? Não? Hoje não tem bolão porque a gente veio fazer essa gravação marota ao vivo e eu não estou com o meu computador aqui para computar o meu note, como dizem as pessoas, né? Eu não estou com o meu computador aqui para computar o bolão, então eu peço escusas aos padrinhos, prometo que na semana que vem teremos o bolão
bem atualizadinho, mas já adianto que muita 50% gente... 50% algodão, 50% sintético. É verdade. Passa no ferro... No ferro sem precisar botar aguinha. Ouvi dizer que tu vai anunciar a premiação do bolão no programa? Sim, nós vamos anunciar a premiação do bolão, que será... como no ano passado, uma camiseta do Grêmio, né? Mas não vai ser uma camiseta do Grêmio comum, vai ser a camiseta do Grêmio... coloração rosada. Rosa. Isso. E o Fanny vai agora explicar como é que vai ser a entrega da... Então, o Fanny vai cagar regra. Vai cagar regra agora. Então vai acontecer o seguinte, vocês vão continuar apostando como se vocês não soubessem a premiação, assim, com aquele furdor de sempre, né? São Furdor, sei lá a palavra. E são 6 padrinhos que estão disputando... 6 a 8 que estão na disputa mais à frente. A premiação. E daí quando a gente já tiver dado o momento que a gente souber quem será o vencedor, esse vencedor eu vou entrar em contato, e daí a gente vai mandar o endereço e tal, e daí a camisa vai ser entregue na sua residência, diretamente pelos métodos de entrega da Grêmio Mania. Vai ser através do MBG Trans MBG. Isso. Trans MBG. Pablo Vittar. Sim, não, é que todas as transportadoras têm trans, né? Tipo, Trans Rodrigo, Trans Fanny, Trans MBG. Só pra... O Trans Fanny é o Fanny. Isso aí. Trans Anderson. Só pra... Trans Anderson estranho, né? Trans Anderson. São, na verdade, 9 não, são 8 padrinhos, porque no meio desses 9 que estão concorrendo a campeão, um deles é o Fanny, não pode ganhar prêmio, obviamente. Então, são 4 pontos que distanciam o primeiro do 9º colocado no bolão. 3 pontos acertar o resultado. 3 pontos acertarem em cheio. Faltam 6 rodadas, né? Faltam 6 rodadas. Vou fazer um protesto aqui. Não, mas eu já tenho 5. Tem 24 pontos e o Anderson tem 5. Eu vou fazer um protesto aqui, ó, porque como o bolão é só do Brasileirão, eu acho meio injusto, cara, porque eu acerto todos os jogos quando é da Libertadores. Os da Libertadores o Gabriel acertou quase todos, exceto o último. Verdade. Foda-se. Exceto o último. É só do Brasileirão. Ano que vem tu faz, outros campeonatos não organiza. Vou fazer uma Comembol pra mim. Faz, exatamente. Major League. Próxima rodada teremos então atualizada a tabela do bolão. Exato. Vale lembrar que o naming rights do bolão está à venda para 2019. Sim, teremos bolão do mês de Bar do Grêmio 2019, já está decidido isso. Sim. E quem quiser patrocinar aí, tá naqueles comerciais. Você que tem uma startup, você que é coach, né? Você que é um empresário, CEO, você que é um CEO descolado, você que é você que tem um budget para isso. Você que é um CEO que tem bigode e óculos brancos, já está definindo o budget para 2019. Você que é uma dona de casa e vende revista Avon também. Você que tem revendedora Jequiti. Exato. Ou você que é da Avon ou da Jequiti também, por que não? Exatamente. Você que... Mary Kay? Sim. Jequiti é do Silvio Santos. Mary Kay também, a Maria Chave também. Você que tem um carro rosa também. Também, Mary Kay, eu sei que Kay não é com ele, tá? Ou a Umbro. A Umbro também pode nos patrocinar. Exatamente. Até a Nike. Aí a gente ia ter que maneirar na corneta, se algum. Então a Nike. Porque a Nike, a gente pode continuar. O Grêmio, sempre vai ter um político reclamando. Mas aí eles param de patrocinar e Deus, por corneta, vai ganhar dinheiro um tempo, depois vai embora, tchau. Quem vai chorar? Eu não. Então é isso aí. Se você quiser patrocinar o bolão, tá em aberto aí. E falando em... E dá pra patrocinar sendo padrinho. Dá pra patrocinar sendo padrinho também. Você que não tem dinheiro para patrocinar o bolão, quiser patrocinar a partir de 1 pilas por mês e quiser participar também do bolão, seja nosso padrinho, ouça atentamente o que fala nos comerciais, ou simplesmente acessar padrinho.com.br. A partir de 1 talquei por mês você pode... A partir de 1 milhão por mês você pode patrocinar o bolão. Dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg.
O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então, sem bolão hoje, vamos para os destaques finais desse mês de bar do Grêmio, 291, 9 meses de bar para o 300, provavelmente só vai ocorrer no ano que vem. Né? Só vai ocorrer no ano que vem, porque se o Grêmio tivesse ido para a final da Libertadores, talvez a gente estendesse um pouco mais aí, né? Igual a T8. Maravilha. Ia ter 8, porque ela falta. Não, mas se o Grêmio fosse pro Mundial, a gente ia levar até o Natal, né? É verdade, poderia fechar o 300 no Mundial. Agora a gente já pode dizer que o mês, provavelmente o último mês vai ser dia 13 de dezembro, eu acho, né? Que é a última rodada é dia 2. Após a rodada e logo após a nossa festinha de final de É verdade, Festejos de vez de bagulho. Festejos que a gente vai anunciar em breve para quem quiser participar. Exatamente, em especial para os padrinhos. Os padrinhos não serão convidados à festa, os padrinhos serão intimados para a festa. Então a gente já vai avisar que o pessoal de Santa Catarina lá já ir comprando passagem, porque se vieram por uma semifinal de Libertadores. Isso, Felipe Botelho. Se vieram para esse eventinho furreca, o mínimo que a gente espera é que venham para a nossa festa de final de ano. Inclusive eu posso dar carona, viu? Olha aí, ó. Porque o Gabriel vem lembrado. Vem de ônibus. Como é que chama o Silvio Santos fala, né? Caravana de Floripa. Aí, até cuspi aqui. Um cuspidão gigante. Vamos para os destaques finais, vamos acabar com isso uma vez. Começa contigo então, Felipe. Meu destaque final é o seguinte, a gente está tudo numa depressão maravilhosa aqui, né? Mas a gente tem que esquecer, não pode esquecer que ano passado a gente foi campeão dessa porra chamada Libertadores também, né? Então é o seguinte, cara, eu quero mandar um abraço para todos os publicitários que fizeram aquela musiquinha ridícula do Tetra. Né? Que coisa horrorosa. Que merda. Zicou, né? Bah, zicou demais. Coisa horrorosa. Demais, né? E aquela. É o seguinte, fora a composição ser ruim, aquela cornetinha, não, tá tudo errado, mixado errado, a cornetinha alta pra caralho. Nos anos 80, Grêmio, nós somos campeões da América e entrava bem, cara, mas a gente tá em 2006. Fora que Tetra é tri ruim. Tetra é tri ruim de rimar, né? Já é ruim de rimar, assim, né? É mais difícil do que rimar com é aquele budget que sobrou no cantinho, né? Isso, budget, cara. Orçamento. Tinha que gastar aquela verba. Olha o prêmio DVB de marketing. Eu sei o que é Tetra no Brasil, depois ficou. Mas é a mesma, então já tá. Não, mas a rima com Tetra. Isso, Mas é difícil fazer Tetra, sabe? O problema é uma rima assim, ainda mais Grêmio com Tetra. Grêmio também já é difícil de rimar, né? Puta nome fudido, né? Se fosse Porto Alegrense era melhor, né? Mas o nome Tetra era mais fácil. Quero ver tu rimar lâmpada. Lâmpada. Isso. Não tem rima. Rima lâmpada com lâmpada. Não tem como, lâmpada não tem como. Não rima nem com lâmpada. O Anderson não entende de rima, né? Músico. Compositor, sim, músico. Carteirinha de músico. Não precisa, né, cara? Brasil, né, cara? Brasil toca. Fora corneta? Eu sou vocalista, né, cara? Eu sou vocalista, não precisa jogar instrumento. Instrumento musical pra quem não tem talento, né, cara? A voz não é um instrumento. Instrumento musical pra quem não tem talento, né, cara? Tá, mas é isso aí. Essa música é uma merda e foi essa música que zicou. Cara, meu destaque final é a hashtag Renova Renato. Acho que tá na hora de renovar o contrato no ano que vem e manter esse ritmo de festa. Ritmo de festa. Manter esse ritmo, porque ano que vem é o último ano do Romildo como presidente do Grêmio, né? Ano que vem tem eleição do Grêmio, 2019. Né? Sério? Parece que foi. Não é cargo vitalício? Poderia ser, né? Inclusive como o do Renato. Então, assim, teremos um ano que talvez tenhamos aquelas brigas pequenas políticas, aquela coisa toda, mas espero que tenha um ano com o Renato e a continuidade dessa renovação, mesclando com jogadores experientes, com futebol bonito, com chance de título. Então, meu destaque final é Renova Renato. No embalo do destaque final do Gabriel, eu digo, o mínimo que eu espero de você, sim, você pode dizer que não fez, mas você sabe que você fez. Cada um de vocês que gritou "Fica Luxemburgo",
O mínimo que eu espero é que grite fica Renato e que no Grêmio São Paulo. Que aderir, não sei como conjugar o verbo aderir, a hashtag Adira, sei lá, a hashtag fica Renato. É o mínimo que vocês você que deve gostam de fazer Grêmio. hashtag. Você que foi lá no Olímpico e gritou fica Luxemburgo, o mínimo que eu espero é que bote a hashtag fica Renato, que tatue na testa a hashtag fica Renato. Hashtag use o regulamento, não. Hashtag fica Renato. Fica Renato. Anderson Filho, tem saque final. Então tá, pessoal, aproveito essa participação que acho que vai ser minha última do ano, para prometer que ano que vem eu vou participar mais, para incomodar vocês um pouco mais com essas minhas frases sábias, essa minha colocação impactantes, essa minha participação que faz vocês chorarem em casa de saudade quando me escutam, principalmente quando eu falo baixo e perto do microfone. E não vou deixar o Rodrigão me substituindo tanto na voz ano que vem, então é isso aí que o Gabriel falou, fica Renato, vamos que Libertadores tem ano que vem, vamos ganhar do Vasco e o resto é isso aí mesmo, bola pra frente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu voltei para ficar, promessa é dívida. Meu destaque final, cara, é que... Eu tava pensando, será que eu tenho voz de gordo, cara? Quando o Rodrigão era gordo, ele tinha uma voz igual a minha, cara. Sério que eu? Não tá, mas tô igual. Não? Eu acho que tá igual. É que eu tô aqui pra cronometrar, né? É que tu não tava ouvindo no WhatsApp ficou mais conhecido. É mesmo? Me manda pelo WhatsApp tanta coisa. Pra ficar me ouvindo. WhatsApp. Não só fica Renato, como fica presida. Romildo, desculpa, esqueci o nome. Presida. Fica Romildo, acho que pode ficar aí até. Pode ser cargo vitalício, como foi ele falou, né? Pra mim tá ótimo. Poderia ser até pago, né? Acho que tá merecendo já, né? Já tem aquele cargo. Como é que é? Não, pago o Grêmio não gosta, eu não gosto profissional. Não, aqui no futebol. Não, mas o Grêmio futebol, de pagou. maneira geral, profissional não quer dizer que o cara seja bom no que fazer, isso é pago. Nosso Grêmio pagou por um cargo de. Que era pago esses tempos aí também. CEO? CEO é isso mesmo. Tem CEO. Tem CEO. Tem CEO. Tem executivo de futebol também. Não acompanho. Marketing também é pago. O marketing fez musiquinha maravilhosa. Eu não quero também abrir a discussão aqui, mas alguém levantou no grupo dos padrinhos esses tempos, e até fica aí pro Gabriel e pro Anderson refletir, só refletir, não precisa comentar. Tá, bom. Alguém levantou se o Romildo já estaria maior do que o Koff como nome de presidente do Grêmio. E eu confesso que... Não, fisicamente sim. Sim, fisicamente sim. Até porque ele é mais alto, né? O Koff não é muito alto. E aí eu fiquei pensando, cara, e eu não cheguei à conclusão ainda. O Koff, cara, veja bem, o Koff tem uma enorme importância. O Koff tirou o Grêmio do buraco financeiro por 2 vezes, nos anos 80 e nos anos 90. Eu acho que a gente pode definir como o Koff 2 Libertadores. um grande presidente do século XX. Do século XX E o Romildo do XXI. nesse início do século XXI. Porque eu te digo assim, o Romildo, se não é o maior, deve ser o maior, sem dúvida. Isso sem dúvida. Assim, É uma Libertadores, né? E, cara, Mais do que isso. a gente teve... Interessa é taça. Essa é conversa pra discussão de grupo político do time não ganha nada. A gente teve o Eldorado como outro grande presidente, aquela coisa toda, mas Eu ponho na cabeça na época que eu vivi. sem dúvida o Fábio Koff e o Oslan estão assim, muito à frente dos demais presidentes. Esse barulho foi o Gabriel brincando com um potinho. O Romildo Bolzan é um Paulo Odoni com uma Libertadores. Não, Eu tô brincando. Brincadeira, fiquei bravo com eles. Foi o Rodrigo. Até porque o partido do Romildo é o partido mais citado na Lava Jato, né? Mas esse programa tá longo pra caramba e as estatísticas nos mostram que os programas de bar longos tem pouca gente que ouve até o final. Então, se se você chegou até aqui, obrigado. Deixa um sinal de fumaça aí pra dizer que você ouviu até o final. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Adicione o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast. Curta o nosso canal lá no Facebook. Deixe o like pesado, maroto, como os youtubers dizem, né, no nosso vídeo. Deixa o like pesado! Que você está ouvindo aí nesse momento. Clica no sininho para ser lembrado sempre que tiver novos vídeos ou áudios no YouTube. E agora também no Spotify, mesa de bar do Grêmio. Então você tem tudo isso e ainda mais no site para nos acompanhar, mesadebardogrêmio.com.br. Esse foi o Mesa de Bar do Grêmio 291.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Sigam nos acompanhando. Um grande beijo. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Rodrigo. Diga tchau, Anderson. Tchau. Diga tchau, Fanny. Tchau. Tchau.